時々人生がどれほど急に変わるか考えることがあるんだ。診断結果、一言、意識の迷った目線、そして私たちが積具していると思っていたすべてが崩れとる。メガガンと診断された瞬間は決して忘れられない。彼女から電話があった。私はパソコンでゲームをしていて、彼女がその知らせを伝えてくれた。その週、みんな呆然としていた。自分の一部も崩れ落ちるのを感じた。その日まである出来事は他人にしか起こらないと思っていたが、がんという言葉を聞く準備ができている人はいないと人生が教えてくれた。その瞬間、私は想像もしなかった存在になってた。がん患者の付き添い人。この役割にはマニュアルも知識も考える時間もない。ただいつもあなたを支えてくれた人のために強くあろうとするだけ。目が苦しむのを見た。これは言葉では表せない痛みだ。彼女の体が若くていくのを見た。歩けない日々、化学療法で歯が抜け、糸もつわにも落ちていくのを見た。彼女の呼吸が世界よりも重く感じる夜を見た。彼女の目に恐怖を見た。時には自分の目にも恐怖があった。でも何より彼女の強さ、信念、生き続ける一致を見た。この思いの中でただ見ているだけではなく、彼女の痛みの傍観者でいるつもりはないと決めた。何か何でもいいからしなければならなかった。そこでリベイロ・ハシに出会い、正直それが全てを変えた。最初は必死に動画や情報、何か意味のあるものを探していた。でもレア・ハシがママや炎症、仕事、生命エネルギー、植物を要素について話すのを解いたとき、光が見えた。まるで初めて誰かが体が本当に必要なものをシンプルに説明してくれたようだった。勉強すればするほど理解が深まりました。理解が深まるほど目に応用していきました。栄養すればするほど目の状態は良くなっていきました。だから今日ここにいるのです。目の回復は奇跡ではなく継続と自然の理から彼女の信念、そして体が本来必要としていたものとの再海賊でした。そう、それは目の理知や他の人々の経験をレア、ハセがいつもそれが効果を発揮したのです。目はベジタリアンになりました。PES は全てのがん患者へのアドバイスです。レモンは肝臓を助け、消化を起こし、体をアルカリ離し、代謝を活性化します。目にとってこれは回復の根本的な部分となりました。それはマイサーの希望の意識でした。2つ目はレアハシが何十年も言い続けていること。7は健康の中心です。それを理解したとき、すべてが変わりました。目は毎日ケフや昆布茶、ブドウヨーグルトをくなるようになりました。彼女の体の反応を見るのは本当に驚きでした。神奈川渡辺機能し始め、消化が良くなり、免疫力が上がり、それが気分やエネルギー、気の回帰に現れました。私たちの人生を変えた3つ目のことはシンプルで無料で強力なものでした。そう、日焼け止めなしの太陽です。小もから小も20分の化です。直感に関するかもしれませんが、実はビタミン D は体が持つでも強力な自然の武器の一つなんです。そして目がそのように日光浴を始めたとき、彼女のエネルギーは変わりました。まるで何年も放転していたバッテリーを体が充電しているようでした。もう一つ重要だったのは断食です。寄せるためではなく、体を再生させるための方法としてです。オートファジ、消化器官の吸収、炎症の経験、これらすべてが特に体があとっているときには大きな違いを生みます。そして私にとってほぼ魔法のようなものがあります。ウコンです。ウコンは目の日覚のイブとなり、研究している人はよく知っています。クルクミンは抗原症作用、抗酸化作用、保護作用、免疫調節作用があります。彼女はタメリックとクエゴ教、オリーブオイルを煮り始め、信じられないほど効果がありました。彼女の体は自然療法の他の部分にもずっとよく反応するようになりました。そして、ブルーベリー、この小さな軽い果実は暗い目に見えますが、健康、抗酸化、抗原症の矛で市場で手に入ります。血乗りが大変で疲れること、希望が小さく感じる日があることもわかります。でも心から揺ります。締めないで、止まらないで、本当に心を動かされます。彼女はこのつまわしい病気に打ち勝つことができる生きた証であり、だから私はこの動画を作り続けています。だから私はレアハバシェのリアクション動画を作るのです。だから何時間も勉強し、編集し、の自然が干すチャンネルにコンテンツを届けています。可能性はあります。イエスを信じ、決して信仰を使わないでください。Sabe, às vezes eu paro e penso em como a vida pode mudar de uma hora para outra. Um diagnóstico, uma frase, um olhar perdido do médico.
E tudo aquilo que a gente acreditava que estava sob controle simplesmente desmorona. Eu nunca vou esquecer o momento em que minha mãe recebeu o diagnóstico de câncer. Ela me ligou pelo telefone. Eu estava no computador jogando e ela me deu a notícia. E todos ficamos de brilho naquela semana. E eu também senti uma parte minha desabar. Porque até aquele dia eu acreditava que certas coisas só aconteciam com os outros. Mas ali a vida me mostrou que ninguém está preparado para ouvir a palavra câncer. E naquele momento eu virei algo que nunca imaginei ser, acompanhante de câncer. Esse papel não vem com manual, não vem com instrução, não vem com tempo para pensar. É simplesmente você tentando ser forte para alguém que sempre foi forte para você. Eu vi minha mãe sofrer, e isso é uma dor que não dá para explicar. Vi o corpo dela enfraquecer, vi dias em que ela mal conseguia caminhar, vi o cabelo dela caindo no pente, a sobrancelha e as unhas por conta da quimioterapia, vi noites em que a respiração dela parecia mais pesada do que o mundo inteiro, vi o medo nos olhos dela e às vezes o medo nos meus também. Mas acima de tudo, eu vi a força dela, vi a fé dela, vi a vontade dela de continuar vivendo, e foi no meio dessa luta toda que eu decidi que não ia ficar só assistindo, que eu não ia ser apenas espectador da dor dela. Eu precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa. Foi aí que eu encontrei o Dr. Lair Ribeiro e, para ser sincero, isso mudou tudo. No começo, eu só pesquisava desesperado, qualquer vídeo, qualquer informação, qualquer coisa que pudesse fazer sentido. Mas quando eu encontrei o Dr. Lair falando sobre intestino, inflamação, alimentação, energia vital, fitonutrientes, uma luz acendeu. Era como se pela primeira vez alguém estivesse explicando de forma simples o que o corpo realmente precisa. E quanto mais eu estudava, mais eu fazia sentido. E quanto mais fazia sentido, mais eu aplicava na minha mãe. E quanto mais eu aplicava, mais ela melhorava. E é por isso que eu estou aqui hoje, porque a melhora dela não foi milagre, foi constância, foi natureza, foi a fé dela, foi reconexão com o que o corpo dela sempre precisou. E sim, foi graças à diferença na jornada da minha mãe e outras que o Dr. Lair sempre isso que faz funcionar. Minha mãe virou vegetariana. PIS é um conselho para todo paciente de câncer. O limão ajuda o fígado, ajuda a digestão, ajuda a alcalinizar o corpo, desperta o metabolismo. E para minha mãe, isso se tornou parte fundamental da recuperação dela. Era o ritual da esperança todas as manhãs. A segunda coisa é algo que o Dr. Lair repete há décadas. O intestino é o centro da saúde. E quando eu entendi isso, tudo mudou. Minha mãe começou a consumir kefir, kombucha e iogurtes naturais sem açúcar todos os dias. Foi impressionante ver como o corpo dela reagiu. O intestino voltou a funcionar, a digestão melhorou, a imunidade subiu. E isso refletiu no humor, na energia, no brilho da pele. Em tudo, a terceira coisa que mudou nossa vida foi algo simples, gratuito e poderoso. Sol. Sim, sol, sem protetor. Entre meio-dia e 20, eu sei. Parece contraintuitivo, mas a verdade é que a vitamina D é uma das maiores armas naturais que o corpo possui. E quando minha mãe começou a tomar sol desse jeito, a energia dela mudou. Era como se o corpo dela estivesse carregando uma bateria que ficou anos descarregada. Outra coisa importante foi jejum intermitente, não como forma de emagrecer, mas como forma de permitir que o corpo se regenerasse. A autofagia, o descanso digestivo, a redução da inflamação. Tudo isso faz diferença, principalmente quando o corpo está lutando. E aqui entra algo que para mim é quase mágico, a cúrcuma. A cúrcuma virou parte da rotina da minha mãe, e quem estuda sabe. Curcumina é anti-inflamatória, antioxidante, protetora, reguladora da imunidade. Ela começou a consumir cúrcuma com pimenta do reino e azeite. E eu juro pra você, foi transformador. O corpo dela começou a responder muito melhor ao resto do tratamento natural. E claro, o mirtilo, essa pequena fruta azul que parece tímida, mas é uma explosão de saúde, antioxidante, anti-inflamatório, protetor de mercado, você consegue achar. E olha, eu sei que a caminhada é difícil, eu sei que é cansativo, eu sei que tem dias em que a esperança parece pequena, mas eu preciso te dizer isso do fundo do meu coração. Não desista, não pare. Me emociona profundamente. Ela é a prova viva que é possível vencer essa doença maldita. E é por isso que eu continuo fazendo esses vídeos. É por isso que eu faço reaction do Dr. Lair. É por isso que eu passo horas estudando, editando, trazendo conteúdo aqui para o canal Natureza que Cura. Tenha fé em Jesus e jamais deixe a sua fé se perder.